Aleluia! Que maravilha! É com muita alegria e satisfação, irmãos, que eu estou aqui mais uma vez no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação. Momento esse onde nós refletiremos, sobre a boa palavra de Deus. O meu objetivo aqui, como alguns já sabem, irmãos, é compartilhar o nosso conteúdo da nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD, E esse trabalho é feito por mim e por você que não só assiste, os nossos vídeos, mas também compartilha, com o seu semelhante, e assim juntos a gente pode de fato contribuir para a edificação mútua, Eu estive ausente, irmãos, esse trimestre passado. A gente trabalhou aqui no primeiro trimestre. Eu tive algumas complicações, irmãos, na área pessoal, na área da saúde, onde inclusive tive que fazer uma cirurgia. Mas graças a Deus estamos aqui de volta, restaurado e com o objetivo de dar continuidade ao nosso trabalho, Então, para você que não me conhece, obviamente para você, porque para quem me conhece não precisa, irmãos? Eu sou o João de Deus, diácono na Igreja de Cristo aí já há mais de uma década, irmão? Eu digo isso porque quero destacar aqui a importância do real significado desse título, que é servir. É exatamente esse o objetivo pelo qual eu me disponho a gravar esse tipo de conteúdo, irmãos? Porque acredito que a gente pode tornar-se útil ao nosso semelhante, Afinal de contas, esse é um dos principais objetivos pelo qual a gente é chamado, para fazer parte do povo de Deus. É ser útil. O próprio Deus diz a Abraão: "Se tu uma bênção", E é nesse sentido aí que a gente pretende permanecer, Então, para você que terá contato inicialmente com o nosso conteúdo, e para você também que terá nada mais, nada menos do que uma continuação, irmãos? Daremos continuidade aqui. Já se passou o segundo trimestre, onde a gente foi muito abençoado, pelo conteúdo da nossa revista, que tinha como título principal a encarnação do Verbo, A gente viu isso, de uma maneira muito clara nas nossas lições, onde é apresentado para nós um dos maiores mistérios que a humanidade já pôde contemplar, que é a encarnação do Deus Todo-Poderoso, irmãos? E a gente viu ele também como o pão da vida, aquele que sustenta a vida. A última lição que nós tivemos ontem, do nosso segundo trimestre, tratou da esperança que devemos ter na bendita pessoa de Jesus Cristo, porque ele de fato ressurgiu dentre os mortos e vive para sempre, e todo aquele que nele crê também terá a mesma recompensa, que é a vida eterna. E nós somos chamados para proclamar esta verdade, independente de qual seja a situação. A nossa revista desse trimestre tem como título, irmãos, A Igreja em Jerusalém. O subtítulo é Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, ou em meio, é isso mesmo, exatamente, em meio às perseguições. E é sobre esse tema central que a gente vai ver sobre 3 lições que nós temos aqui, irmãos? É o nosso trimestre, a igreja que nasce em Pentecoste, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, é a segunda. A terceira, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A quarta, uma igreja cheia do Espírito Santo. A quinta, irmãos, uma igreja cheia de amor. Sexta, uma igreja não conveniente, não conivente com a mentira. Isso. Aí a sétima, uma igreja que não teme a perseguição. A próxima, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca, uma igreja em expansão, ou a expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém e a Assembleia de Jerusalém. Esses são os títulos das nossas 13 lições que nós temos nesse trimestre, irmãos? A nossa primeira lição que nós temos aqui, ela traz como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes, irmãos? E eu gostaria, de
compartilhar com você a nossa leitura diária. É uma sugestão de leitura diária, né, para quem não sabe, né, irmãos, onde a gente reflete sobre determinadas declarações que a gente vai ver ao longo da nossa lição. É um meio onde a gente usa para construir um raciocínio lógico e mais claro, né, a respeito do assunto principal, que aqui no caso é a igreja que nasceu em Pentecostes, né? A nossa leitura diária, irmãos, está no livro de Atos. Quero ler com você. Livro de Atos, no capítulo 2, e os versículos são de 1 a 3, que está escrito: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segundo, de repente veio do céu um som, preste atenção nessas frases, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O terceiro, e apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Irmãos, essas declarações é muito importante para a gente compreender todo o contexto aqui. Creio que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer-se algumas perguntas para que a gente possa entender no que de fato consiste, por exemplo, o título da nossa lição, que é a Igreja em Jerusalém, né, irmãos? Isso é interessante porque esse grupo de pessoas que é o que de fato significa a igreja, o povo de Deus, né, irmão? Ele nasce em um ambiente onde é chamado de o dia de Pentecoste, né? O cenário por detrás de tudo isso é que havia 120 pessoas reunidas em um lugar que a Bíblia chama de cenáculo, onde estavam em oração, lá neste dia. E este dia se compreendeu-se exatamente o dia de Pentecoste. A pergunta é, o que é Pentecostes? Em primeiro lugar, para a gente responder essa pergunta, eu convido você a observar, por exemplo, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 16, verso 9, que diz: 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. Isso significa, irmãos, que compreende-se 50 dias após a Páscoa. 7 semanas compreende 50 dias. E esses dias deveriam ser contados após o dia imediato ali, né, da Páscoa. É por isso a ideia de Pentecoste, penta, né? Quem aqui está familiarizado com essa palavra? Por exemplo, a seleção brasileira, ela é pentacampeã, né, irmãos? Por quê? Porque ela tem 5 títulos, não é verdade? Então a ideia de penta é exatamente esse, né? O 50º dia, né, irmãos? Após a Páscoa, se dava o dia de Pentecostes, que é chamado também de festa das semanas, festas da colheita. Por quê? Porque a partir desse momento, né, que era o dia da Páscoa, iniciava-se a colheita dos judeus, né? E após 50 dias, né, do início da colheita, celebrava-se a festa de Pentecostes, onde as pessoas traziam seus molhos em forma de reconhecimento e agradecimento ao Senhor por Ele ter dado uma boa colheita. O conceito básico é esse por detrás dessa comemoração. E é exatamente num momento como esse em que os discípulos, a Bíblia chama de 120 discípulos, 120 pessoas estão reunidas em Jerusalém e acontece então a manifestação, né, do poder de Deus ali, do Espírito Santo descendo sobre aquelas pessoas, o que já era uma promessa, né? Quem lembra? Tanto de Joel, profeta Joel, no capítulo 2, como o próprio Jesus diz: olha, permaneceis em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? E é exatamente isso que acontece. O que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui são para o significado da manifestação desses sinais, irmãos. Por exemplo, no versículo 2 aqui, a Bíblia diz para nós o seguinte, que veio do céu um som
como, e é importante essa palavra, é como. Essa palavra como aqui, o significado dela é algo semelhante, bem parecido. Não se trata de uma literalidade. O texto não indica que houve um vento dentro da casa onde eles estavam, balançando cortina, batendo janelas e portas. Não é esse o sentido. Mas a Bíblia apresenta para nós como se fosse. O que eles ouviram? Eles ouviram apenas um som. E eles puderam identificar esse som, né, irmãos, como de um vento impetuoso, ou seja, um assovio, né, ou uma coisa que vem destroçando, né, destroçando as coisas, mas um som, apenas um som que eles ouviram. E isso é repetido também na figura do fogo, no versículo 3. Eles dizem assim, ó: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A mesma palavra aqui aparece, né? Embora tenham são palavras diferentes, mas o significado é o mesmo, irmão, né? Como de fogo, não era fogo, né? O que as pessoas estavam vendo era um sinal, e a maneira que elas puderam interpretar esse sinal foi dessa forma que o Espírito usou, né? O apóstolo, o médico Lucas aqui, né, irmãos, para descrever dessa forma, que era como se de fogo. A ideia aqui, irmãos, não é como literalmente o fogo que queima e tudo, não, né? Aqui é a mesma coisa de como se Moisés estivesse contemplando lá no deserto a sarça que queimava continuamente, mas não se destruía. O que é a sarça, irmão? Uma planta bruta, de espinho e tudo. Mas diante dos olhos de Moisés naquele momento, ela ganhou uma visibilidade especial. O sentido não é diferente aqui, né? O que Deus está fazendo é o cumprimento da sua promessa, para que as pessoas possam entender que aquela árvore que não dava fruto, que é uma árvore brava, melhor dizendo, né, irmãos, agora são especiais. É por isso que o pessoal lá no dia de Pentecostes vai dizer: mas não são todos esses homens galileus, né, os judeus, eles são indultos, né? Como é que eles estão falando desse jeito? Ó, como é que eles veem a coisa? E essa é uma figura que vai sendo representada ao longo, né, principalmente dos escritos do apóstolo Paulo. Vocês eram um jambuzeiro bravo, né? Mas agora fizeram parte do povo de Deus. A beleza aqui, irmão, a riqueza está naquilo que vem de Deus e repousa sobre o ser humano. O conceito de fogo aqui é exatamente esse: purificação, né? Para tornar valioso, né? Esse é o sentido primário aqui de todo o contexto, porque a partir daquele momento aquelas pessoas foram capacitadas com algo especial para que elas de fato pudessem se tornar verdadeiras testemunhas de Jesus. O objetivo principal do enchimento pelo Espírito Santo àquelas pessoas é para que elas pudessem replicar, né? Pessoas da mesma qualidade, ou seja, replicar de que forma, irmãos? Elas precisavam ser testemunha, e na medida que elas iam testemunhando verdadeiramente dos fatos acontecidos, e principalmente da pessoa de Jesus Cristo, afinal de contas esse é o objetivo principal do Espírito Santo, glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Então elas iam produzindo, né, irmãs? Elas iam fazendo discípulos, que é o que a Bíblia diz. Esse é o objetivo principal da igreja. Então é exatamente isso. E compreende-se ser igreja no sentido de que aquele grupo de pessoas, eles não pertenciam mais aos grupos comuns de pessoas, né? Agora eles são pessoas capacitadas, e o conceito de igreja, irmãos, é tirados para fora. É a palavra eclésias lá no grego, onde aparece a primeira vez. E traz esse conceito de os tirado para fora. É o mesmo conceito de colheita que nós temos no Antigo Testamento, sobre a festa de Pentecostes. A Bíblia chama-nos, a igreja chama-nos, né, de a primícia do Espírito, né, associada à bendita pessoa de Jesus Cristo, que é a primícia dos mortos e tudo. Existe todo esse conceito por detrás do conceito de igreja, da palavra igreja, do significado igreja, aqueles que foram tirados para fora e agora pertencem. A partir daí o conceito é que se é santificado a massa,
tudo que é feito da massa, então também é santo. Esse é o objetivo, né, de Deus na bendita pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo, né, irmãos? É fazer com que cada um daqueles que foram alcançados alcancem outros. Daí a grande responsabilidade nossa como igreja, né, irmãos? É esse o significado primário, irmãos. E o que aconteceu naquele dia, como já falamos, irmãos, é exatamente isso, né? O objetivo pelo qual aquelas pessoas foram cheias foram para que elas pudessem cada vez mais trazer adeptos, né, dessa fé, convencer as pessoas de que essa é a maneira correta de viver, né? E a Bíblia diz, como diz em Atos, diz assim: e Deus acrescentava dia após dia os que iriam herdar a salvação. Isso é muito importante, né, irmãos? Então, basicamente, meus irmãos, esse é o conceito de igreja, esse é o significado de Pentecostes, é a segunda festa mais importante dos judeus, né? Muitas vezes, irmãos, eu nem gosto que as pessoas titulem-nos, né, de pentecostais e tudo, porque para mim soa basicamente como crentes de momento, né? Mas o conceito, né, de Pentecostes, a igreja pentecostal é aquela que dá ênfase à atuação do Espírito Santo, né, irmãos? Porque foi exatamente em um dia como esse que se cumpriu a descida do Espírito Santo e manifestou aqueles sinais. Aliás, os sinais, segundo a Bíblia, são manifestados não é para os crentes, irmãos, são para os incrédulos, né? A gente tem que lembrar disso. Eu e você não precisamos ver para crer. Pelo contrário, nós cremos para ver, né? Nós não vemos para cá, nós precisamos de ver. Os sinais são para os incrédulos. É isso que a Bíblia nos diz. Amém, irmãos? E para nós é um privilégio muito grande, irmãos, a gente ser contado com os da fé, né? A Bíblia diz que Deus se agrada daquele que tem fé, porque o justo vive pela fé, ele não vive por vista, né? Então isso é muito importante a gente ter nos nossos dias em que as pessoas procuram tantos sinais, né, irmãos? O verdadeiro cristão, ele tem a sua fé baseada na palavra de Deus, no que ela significa para si, porque como a gente viu aqui no título primário, né, da nossa revista, a fé, comunhão, elas têm que andar junto para a edificação, né, irmãos? E é nesse propósito que a gente vai seguir aí, em nome de Jesus, durante esse trimestre, amém? Graças a Deus, eu desde já agradeço, né, por você que terá contato inicialmente com o nosso conteúdo, por você que já nos acompanhou, né, no primeiro trimestre. Agradeço aqui por não ter se desinscrevido do canal. Vamos continuar, irmãos, nessa peleja, nessa batalha aí, né, na intenção de ser útil, né, ao nosso semelhante. Eu creio que é muito necessário isso para nós no momento em que vivemos, né, irmãos? Então, Deus abençoe e que nós possamos continuar juntos nessa jornada em nome de Jesus.